Jesus querido, eu quero abençoar cada irmão que em fidelidade, em honra ao teu nome, devolvem os seus dízimos consagrando-os sobre o teu altar. Pai, eu quero abençoar conforme as tuas promessas e a tua fidelidade, meu Pai, a vida de cada irmão, cada irmã, que por amor tem semeado, meu Deus, sobre as vidas de outras pessoas, para abençoar o próximo. Ofertas de amor, meu Deus, dedicadas para abençoar a obra missionária nesta terra. Ofertas de amor dedicadas para abençoar as famílias necessitadas, meu Pai. Ofertas de amor para abençoar, meu Deus, a obra do teu reino nesta congregação, os desafios, os alvos, os sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração, meu Pai. Eu abençoo estas vidas, eu consagro ao Senhor, meu Pai. Tudo é teu, Pai. Que seja para a tua glória, meu Deus, em todos os seus sentidos. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Glória a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que está nos visitando, é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe também. Você amado, nós estamos nos colocando à tua disposição para te amar, para cuidar de você, para te servir, para lavar os teus pés. Você está em casa, ok? E eu quero crer que você tenha recebido da nossa igreja uma lembrança de presente para você guardar e se conectar conosco, porque isso é uma coisa que queima no nosso coração, caminharmos juntos com Jesus. E quanto mais amigos caminhando juntos com Jesus, quanto maior a família, nós entendemos pela revelação da palavra de Deus que maior é a glória dele se manifestando no nosso meio. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Eu quero pedir para você ir comigo no quarto livro da Bíblia, o livro de Números, capítulo 13. Eu quero falar com você nessa noite sobre fé. Números capítulo 13, verso 25. Oriente-se pela fé. Eu quero falar contigo sobre isso nessa noite. A gente se orientar por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente conhece, é algo natural. Mas é muito falho, é muito limitado. E é por isso que existe, disponibilizado pelo Senhor, um algo mais, que pode nos orientar, que pode manter as nossas vidas no trilho certo, por toda a eternidade. Números capítulo 13, verso 25, eu vou ler até o verso 33, amém? A palavra de Deus diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e à beira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela
são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém, meus queridos? Com certeza você já lidou com a situação de conversar com alguém que trouxe para você uma notícia. E você já viu essa cena, com certeza, de a pessoa chegar para você e dizer: olha, eu tenho duas coisas para te falar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer receber primeiro? E aí as pessoas, de acordo com a sua ansiedade, com a sua expectativa, elas vão falar, né? Fala primeiro a ruim. Porque aí o que vier ruim de ruim, eu normalmente falaria isso, né? Fala primeiro a ruim, que é aquilo que eu sei que eu vou ter que lidar, né? Depois você conta a boa. Mas algumas pessoas querem saber primeiro a boa notícia, não importa. O interessante é que normalmente as pessoas que contam a notícia, elas querem em primeiro lugar falar aquilo que é bom. Normalmente para aquietar os corações, né? Para deixar as pessoas tranquilas, para que depois venha a pancada, né? E aí falem a má notícia. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Essa situação, ela fala do povo de Israel, que foi guiado por Moisés, pelo Senhor através de Moisés, para ser liberto de uma vida escrava, uma vida sem dignidade, uma vida de exploração, uma vida de miséria, em todos os sentidos, espiritual, moral, etc. E aí então eles serem libertos, porque Deus tinha uma promessa para aquele povo. Uma promessa que foi selada, uma aliança que foi selada por Deus há séculos e séculos antes desse povo aqui, junto com Abraão, o pai de todo esse povo aqui. De um homem surgiu esse povo. Que eu diria que aqui já é um povo que tem aproximadamente lá os seus 5 milhões de pessoas. No mínimo, as previsões mais modestas, mais acanhadas, falam de 2 a 3 milhões de pessoas, mas é bem improvável que seja isso, que seja mais. E esse grupo grande foi liberto. E a direção que Deus tinha para eles era: vocês vão sair do Egito, eu vou libertar vocês de uma maneira espetacular, sobrenatural. E eu vou fazer com que vocês atravessem o deserto da Arábia em direção à melhor terra do mundo naquela época, que era a terra de Canaã, onde hoje nós conhecemos como o meio do Oriente Fértil, que é onde está Israel, Palestina, aqueles povos ali hoje em dia. Era uma terra linda, era uma terra farta, era uma terra rica, mas era uma terra com muito sangue inocente derramado. Era uma terra com muita maldade, muita crueldade sendo praticada contra ela. E isso ofendia a Deus. E Deus já estava determinado a limpar essa maldade, essa crueldade que era praticada naquela terra tão boa, tão abençoada por Ele, trazendo um povo debaixo da sua bênção para Ele. Esse período no deserto foi um período de aproximadamente 2 anos. Presta atenção nisso. Um período de aproximadamente 2 anos que Moisés precisou para atravessar com esse povo. E esse período de 2 anos, até chegar a esse momento aqui, foi uma situação onde Deus selou uma aliança, onde Deus estruturou esse povo, não mais segundo os ensinamentos, os rudimentos do Egito, mas segundo agora a aliança dele, mas segundo agora a verdade dele, o compromisso dele. Então o povo recebeu a orientação de Deus para construir o tabernáculo, para estruturar toda a prática de adoração a Deus, como fazer de uma maneira agradável a Deus. Deus, por meio de Moisés, transmitiu as suas leis, os seus mandamentos para o povo. 2 anos. Foi o período necessário para isso. Ok, tudo isso acontecendo, agora esse povo estava aqui, nas portas da terra prometida. E um outro texto que conversa junto com esse daqui, que é o capítulo 1 de Deuteronômio, vai dizer que o desejo de ir até a Canaã, para dar uma espiadinha na terra,
foi um desejo que nasceu em primeiro lugar no coração do povo. Essa conversa, essa palavra de Deus, de prometer, eu vou dar para vocês uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, enfim, estava muito no coração deles. E eles estavam curiosos, querendo saber como é que era essa terra. Então esse desejo surgiu em primeiro lugar no coração do povo, que chegou até Moisés, que foi até Deus. Senhor, podemos enviar uma comissão para ir dar uma olhada na terra e nos contar o que é que nos espera lá na frente? E Deus falou, ok, façam isso. Vão à terra, enviem, separem, vocês são 12 tribos. Um líder de cada tribo, um grupo de 12, vão viajar pela terra e ver o que vocês encontram lá. Tragam alguma pista, tragam alguma coisa que mostre para nós a qualidade daquela terra. E foi isso que eles fizeram. Então, queridos, essa situação aqui, ela fala de uma intenção do povo, de poder conhecer o que estava sendo preparado para eles no futuro. E eu quero ressaltar aqui nessa palavra a figura de Caleb. Eu quero falar muito sobre Caleb nessa história aqui, nessa palavra aqui nessa noite. Ressaltando o comportamento dele nessa situação aqui. Porque Caleb, ele estava no meio desse grupo de 12 espiões. Ele era da tribo de Judá, de uma das 12 tribos. Então havia ele e mais 11. E eles foram nessa equipe para lá, para passar por essa terra que estava habitada por aqueles povos ruins, maus, cruéis, que Deus já tinha falado que queria parar com aquelas práticas deles. Sacrificavam crianças, eles faziam torturas uns com os outros, era uma idolatria suja, terrível, prostituição religiosa, acontecia de tudo no meio daquele povo. E aquilo Deus já não aguentava mais. E aí então o povo estava preparado. E eles foram lá, com interesse em ver o futuro. E poder aliviar um pouquinho da ansiedade nos corações deles. Foram lá, avaliaram a terra que Deus prometeu, com esse objetivo de sentir um pouco do terreno ali, como a gente às vezes fala, conversando popularmente, medir a febre daquele local, daquele ambiente, enfim. E quando eles voltam, e é esta a situação que nós estamos meditando aqui, eles voltam divididos. O coração deles está sentindo coisas diferentes. Eles foram em 12 para procurar sentir algo. E quando voltaram, eles voltaram sentindo coisas diferentes. Alguns deles falaram, olha, Deus falou. E nós vimos lá muita coisa, mas Caleb se manifesta aqui nessa situação. Ele se manifesta porque o povo fala assim, os outros líderes que estavam fazendo parte dessa equipe, chegam diante de Moisés, chegam diante de Arão, chegam diante do povo e falam, ó, a terra é boa? A terra é boa. Morar lá é um sonho. É realmente coisa boa. E Deus prometeu. Mas nós vimos outras coisas que nos desencorajaram. E aí eles começam a trazer uma lista de coisas. Eles começam a falar, aquela terra é uma terra de gigantes. Aquela terra é uma terra de gente cruel. Aquela terra é uma terra de gente guerreira. Eles falam que as cidades que existem lá são fortalezas com muralhas intransponíveis. E que era impossível eles conseguirem, um povo viajante de deserto, conseguir atravessar aquelas muralhas gigantescas. Aí então, queridos, o que mostra no coração da maioria daqueles líderes que foram lá, é que assim, ok, Deus falou, Deus prometeu, é uma promessa de Deus. Mas o que a gente viu lá, nós temos dúvidas se Deus é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Ao nosso povo, em relação à terra de Canaã. Nós temos nossas dúvidas se aquilo ali realmente é para nós. É elevado demais, é grande demais, é distante demais. Nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos. É impossível nós, que temos uma estatura mediana, a gente enfrentar gigantes.
de 2,30 metros, 2,60 metros, 2,70 metros de altura, treinados para a guerra? Como? Impossível. Essa foi a reação que eles tiveram. E aquilo derreteu o coração do povo. Mas aí o texto vai dizer que o coração de Caleb, quando ele voltou sentindo outra coisa. Não estava batendo, não estava confirmando no coração dele aquilo que os outros falaram, daquilo que ele viu e estava sentindo. Eles foram nos mesmos lugares, eles viram as mesmas coisas, mas o que Caleb entendeu, e Josué junto com ele, foram totalmente diferentes. Foi algo totalmente diferente. Ele interrompe, o texto diz no verso 30, que ele interrompe a conversa. Imagina alguém assim, está numa roda de conversa, numa reunião, por exemplo, e estão sendo faladas as coisas lá, e tem alguém no meio dessa conversa que está indignado com o que está sendo falado ali. Ela não concorda, está errado, e a pessoa, você já viu isso? Você está conversando com alguém, a pessoa está com a perna dobrada e o pezinho está balançando assim? A pessoa está agoniada, ela está doida para falar. Ela precisa se manifestar, ela precisa pôr para fora o que está. Ou ela começa, ela cruza o braço, ela coça a orelha, porque está ali, está na ponta da língua. Era como Caleb estava. Ele já estava pronto para falar, e quando ele percebeu uma oportunidade, ele entrou e falou: para com isso, para com isso, vamos subir agora. O Senhor nos dará capacidade, a terra é boa, não tem como não ir adiante nesse plano de Deus para as nossas vidas. Nós podemos, com a força do Senhor, conquistar essa terra perfeitamente. Mas aí então volta o debate. E os outros líderes retomam a palavra para falar: tem aqui um aventureiro, tem alguém aqui empolgado com essa situação. Tudo bem, ele está empolgado porque Deus prometeu e falou que a terra é boa, mas tem mais algumas coisas negativas que tem que ser pensadas. Aí tem isso, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. E aí, daí em diante, a conversa só vai piorando. E fato é, meus queridos, que um dia desses num discipulado eu estava ministrando sobre isso. A realidade que aconteceu foi o seguinte: o plano de Deus para o povo de Israel era que eles fossem da libertação do Egito até se tornarem uma nação abençoada na terra de Canaã. 2 anos de processo. 2 anos de peregrinação pelo deserto, de preparação da adoração, de receber os ensinamentos, os mandamentos e as leis de Deus. 2 anos era o suficiente. Mas a história vai contar, a continuação do texto sagrado vai continuar dizendo que essa atitude do povo entristeceu tanto a Deus, que fez com que o povo pensasse: quer saber de uma coisa? Deus nos trouxe aqui para uma aventura onde nem ele sabia se ia dar certo. Vamos levantar aqui no nosso meio um líder no lugar de Moisés, que faça com que a gente volte, desculpa a expressão, mas com o rabinho entre as pernas para o Egito, para a gente voltar a ser escravo no Egito. É melhor voltar a ser escravo, estar na segurança de uma vida escrava, presta atenção nisso. É melhor voltar à segurança de uma vida de escravo do que viver a liberdade dos planos de Deus, onde a gente não sabe aonde vai dar, onde a gente não sabe nem se é possível que os planos de Deus aconteçam nas nossas vidas. E isso indignou e entristeceu tremendamente o coração de Deus, e fato é que aquilo que era para ser um processo de 2 anos, virou um processo de 40 anos. Querido, querida, eu preciso falar um pouco sobre isso com você. O que retardou os planos de Deus na vida do seu povo foi a falta de fé, a falta de confiança na palavra, na promessa, na direção de Deus. Porque o que eles tinham da parte de Deus era uma promessa, era uma palavra: eu farei. Mas os olhos deles não viam isso. E o que os olhos de carne deles mostrava para eles, fazia com que o coração deles ficasse com medo, inseguro.
E essa insegurança fez eles voltarem as costas para Deus. E então o que acabou acontecendo foi que Deus decidiu, essa geração aqui incrédula não tem condições de entrar na minha herança, de tomar posse da minha herança. É o que é dito no capítulo seguinte, no capítulo 14, no verso 12. Não vão herdar a terra que eu prometi como herança a vocês. Vocês são um povo sem fé, não estão preparados para herdarem a minha herança. Então Deus colocou esses 40 anos, esses 38 a mais, para fazer uma renovação e passar toda uma geração, de 20 anos para cima, toda essa geração passar, e surgir uma nova geração de pessoas com fé o suficiente para viver a vontade de Deus. Esse foi o resultado final da situação. Queridos, queridas, existem muitas pessoas de fé nesse mundo. Existem muitas pessoas de fé até dentro de igrejas, dos templos. Existem muitas pessoas de fé nos cultos, e que cantam, e que adoram, e que sabem orar, mas que não creem de fato no Salvador e no Senhor da igreja, Jesus Cristo. São pessoas que creem, mas quando Deus fala, quando recebem uma direção do Senhor, elas tendem a questionar a direção do Senhor. É uma fé, que eu quero falar mais sobre isso aqui hoje, é uma fé que ela só tem efeito dentro do templo. Quando sai do templo, essa fé já esfria do primeiro contato com o ar lá fora. E ela não se sustenta para viver uma vida dia a dia na presença de Deus. São pessoas que até creem em Jesus, mas com uma fé que só funciona em momentos como esse, de final de semana. Mas quando vai para casa e precisa sentar com a família para resolver problemas que precisam ser esclarecidos, a fé some. Quando vem um parente que não conhece a Deus, que nunca teve a experiência de ter um encontro com Cristo, a fé some. E a possibilidade, será que Deus pode salvar a minha família? As dúvidas pulam, saltam à frente. Eu tenho minhas dúvidas se é possível que Deus salve a minha família. Porque a minha família é muito dura, porque a minha família é muito difícil, porque a minha família é muito resistente, por que isso, por que aquilo? E quando sai para viver, para fazer as coisas do dia a dia, como por exemplo sair para estudar, quando está lidando com desafios, onde não sabe se será capaz, e ora a Deus pedindo, Deus me ajuda, mas da mesma maneira que ora, não acredita que Deus possa ajudá-la de verdade. A entender, a avançar nos estudos, no conhecimento daquilo que precisa entender. E eu diria mais, sabe quando que a fé some mesmo nas vidas de muitas pessoas? Quando as lutas se levantam. Pessoas que muitas vezes vêm nos templos, exercem uma fé de final de semana, e vêm queimando aqui, adorando ao Senhor, mas quando saem, vão enfrentar a luta do dinheiro que está curto, e aí sofrem tentações de fazer empréstimo com agiota, de renegar a fidelidade ao Senhor na sua vida financeira, de deixar de honrar os seus compromissos, de usar recursos mundanos, perversos, como entrar na justiça para tentar se livrar das suas dívidas. Ou seja, são capazes de negar a fé, são capazes de negar a própria honra, só pela intenção de se livrarem de um problema. Porque é uma fé que não se sustenta para confiar na provisão, no cuidado de Deus, de que nunca haverá de faltar o recurso necessário para viver uma vida dignamente. É uma fé que muitas vezes não se sustenta, meus queridos, diante do desemprego.
E quando alguém tem que lidar com a situação do desemprego, começa a gerar crise, e a pessoa começa a se achar inferior, e ela começa a ter dúvidas: será? As portas estão se abrindo para todo mundo, será que as portas vão se abrir para mim? E começam a questionar Deus a respeito disso. É uma fé que não se sustenta sequer quando a pessoa tem no seu coração um desejo, uma carência justa, lícita. Um desejo, por exemplo, de um dia ter alguém para ser uma companhia, para construir uma vida juntos. Um namorado, uma namorada, um dia se casar. E ora, mas já ora com dúvidas de se Deus poderá fazer alguma coisa em seu favor nesse sentido. E aí, já que eu tenho as minhas dúvidas se Deus fará alguma coisa nesse sentido, vou eu arrumar alguém por aí, por esse mundo afora. E começa então o medo, o receio, a incredulidade, começa a nos levar a termos atitudes como este povo. Quer saber de uma coisa? É muito melhor voltar a pelo menos ser um escravo, que tem alguma estabilidade, ainda que seja escravo. É uma vida infeliz, é uma vida vazia, é uma vida miserável, mas pelo menos tem algum tipo de coisa garantida nas mãos, do que viver pela fé na palavra de Deus, quando Ele fala: vai dar certo, eu estarei com você, a minha mão será sobre você. Espere, confie. Os muros não são grandes para mim, são grandes para vocês, mas para mim não são. Os gigantes não são grandes para mim, para vocês eles são, mas para mim não são. Os exércitos são poderosos para vocês, mas para mim não são nada. Confiem que se eu estiver com vocês, vocês são vencedores. E essa que é a luta, queridos. Parece que a gente muitas vezes não está vendo nada. Apenas aquilo que os nossos olhos de carne nos mostram. Está muito difícil. O tempo passa e nada acontece. É muito ruim. Os números dizem que não. Eu não consigo ver nenhuma evidência de que algo diferente vai acontecer. Aí vai desanimando, vai esfriando. Aí aquela fé que estava quente no domingo, já da segunda para terça-feira, se existir alguma coisa dessa fé, já é bem pouco. Querido, querida, o Senhor Jesus no Novo Testamento, Ele faz uma declaração diante de todos os religiosos judeus, dizendo o seguinte: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E em outro lugar, o Senhor Jesus vai dizer: vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e eu poderei trazer descanso para as suas almas. Querido, querida, foi por isso que o Filho de Deus veio ao mundo, foi por isso que Deus deu Jesus Cristo para nós. Essa passagem aqui, ela se aplica aos nossos corações, quando nós entendemos que não há descanso nesta terra, se nós não tivermos a comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque Ele veio para ser o nosso descanso. Ele veio para ser a nossa segurança. Ele é a garantia de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Meu querido, minha querida, esse é o cenário mais miserável que a gente pode imaginar. O de alguém que decide abrir mão dos planos de Deus para a sua vida em Cristo Jesus, para que essa pessoa possa viver na segurança de algumas migalhas que este mundo pode oferecer. Mas eu vou dizer para você, o mundo está cheio de gente que prefere viver assim. Cheio de gente. Numa falsa segurança que é encontrada neste mundo. Numa falsa estabilidade que é encontrada neste mundo. Ah, gente, eu já vi tanta gente negar a fé em Jesus por causa da estabilidade nesse mundo. Eu já vi tanta gente ser infiel, andar na contramão, desobedecer a Deus,
para usar os artifícios, os recursos, as estratégias que esse mundo oferece, porque ali dá resultado. E hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. A infelicidade de a gente querer viver uma vida espiritual baseada nos resultados. E aí pessoas desanimam com Deus. E aí chega para conversar, e aí como é que você está? Todo desanimado. Por que você está desanimado? Porque eu já estou vivendo com Jesus, já fazem 10 anos. E desses 10 anos eu não vejo nada funcionar na minha vida. É essa que é a vida espiritual das pessoas. De algumas pessoas. Elas buscam a Jesus atrás de algo que funciona. Acreditando que assim, eu já tentei de tudo. E nada resolveu os meus problemas. Vamos ver se dá certo com Jesus Cristo. Se a vida melhora. Tem até um poeta com essa musiquinha popular por aí, né? Vamos ver se a vida melhora. E aí passa o tempo. E aí às vezes vê as coisas não melhorarem. Os problemas às vezes continuam lá. E ela começa a ter a impressão, começa a julgar, concluindo que Deus não presta atenção em mim. E na verdade agora eu já estou pensando melhor, eu nem sei se Deus existe de verdade, para falar bem a verdade. Eu já tenho bem as minhas dúvidas se Deus existe de verdade. Esse negócio de crer em Deus talvez seja algo para dar uma aliviada no coração de gente fraca e triste. Para dar uma levantada nessas pessoas que não dão conta de resolver os seus problemas sozinhas. É por causa disso, gente. Foi por causa disso que o povo adiou em 40 anos o trabalhar de Deus nas vidas deles. Porque eles estavam em busca, eles estavam seguindo a Deus pelo deserto, porque estavam esperando resultados de bênçãos terrestres, passageiras, mundanas. Quando Deus estava querendo levá-los para uma outra dimensão, para uma outra condição de vida. E eles não estavam entendendo nada disso. Mas o fato é, meus queridos, o seguinte, que diante de Deus, o fato de a gente não estar vendo nada acontecer, não significa que Deus não está presente. Fato é que, apesar de às vezes nós não vermos resultados visíveis, não significa que Deus não está trabalhando, que coisas não estão acontecendo e nós simplesmente não estamos vendo, mas estão acontecendo. E o detalhe especial no meio de tudo isso. Passou-se o tempo, adiantando lá para frente. Deus então estendeu o processo do trabalhar dele na vida do povo, de 2 para 40. Mas a questão é que muitas pessoas que faziam parte do povo no começo, não estavam mais lá. Mas uma coisa era certa. Sabe quem é que estava lá quando o povo entrou na terra prometida? Caleb. Ele estava lá. Ainda que tenha demorado, ainda que o processo tenha se estendido, ainda que Deus tenha precisado trabalhar nas vidas mais tempo do que talvez seria o necessário, mas ele nunca deixou de crer. Ele nunca deixou de confiar nas promessas. Muito pelo contrário, a fé de Caleb o manteve animado, empolgado, do mesmo jeitinho que há 38 anos antes. Quando ele tinha lá em torno dos seus 42 anos, por aí. Caleb foi entrar na terra que Deus prometeu para ele com 80. E quando ele entra na terra com 80 anos para conquistar o que Deus tinha prometido para ele, ele falou: olha, quando Deus deu a promessa para nós, eu tinha 40. Hoje eu tenho 80.
mas eu sou um oitentinha. Se ele vivesse no século 21 que nem nós, ele falaria desse jeito. Eu sou um oitentinha que tem o mesmo pique daquele cara de 40 anos lá atrás. A minha fé, a minha expectativa no Senhor está queimando. Eu estou animado com o Senhor do mesmo jeito que estava lá atrás quando eu recebi as suas promessas. Queridos, houve uma experiência que Jesus viveu com um homem que pediu um socorro de Jesus para a sua família, em Marcos capítulo 9. Esse homem, ele chega para Jesus pedindo um milagre dentro da sua família. E aí então ele pede para Jesus, ele fala assim: mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Aí então Jesus responde: se o Senhor pode, eu quero dizer a você, tudo é possível ao que crê. E aí a reação que aquele pai tem, quando ele está pedindo a intervenção de Jesus sobre a vida, seu filho, da sua filha, ele vira e fala: eu creio, me ajuda na minha fraca fé. Me ajuda na minha fraca fé. A reação dele de reconhecer que a fé dele naquele momento era limitada, não foi um problema. Ele foi humilde para permitir o Senhor trabalhar na vida dele. Meu querido, minha querida, eu quero te convidar nessa noite. Deseja de todo o seu coração exercer a sua fé para buscar ter experiências com o Espírito Santo, em oração, na palavra de Deus. Você precisa disso, eu preciso disso. A única maneira de nós aprendermos a orientarmos a nossa vida pela fé, por coisas que são maiores, mais pesadas, mais importantes, mais duradouras, do que aquilo que nós podemos ver ou que podemos pegar, é se nós aprendermos a nos movermos em fé. Nós precisamos exercitar a intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir cada vez mais claro, os ouvidos espirituais, os ouvidos do nosso coração, cada vez mais atentos e sensíveis para a voz do Espírito Santo, quando Ele fala conosco. Nas experiências de oração, nas experiências de nos alimentarmos com a palavra de Deus, no jejum, por exemplo, ali o Espírito Santo vai gerar convicções dentro do nosso coração. Ele vai mostrar para nós coisas que Ele vai falar diretamente com você e comigo. São convicções, são certezas, são promessas, vindas dos céus e colocadas dentro do nosso coração. E a gente vai ter certeza de todo o coração nestas promessas, porque nós percebemos que foi uma experiência em que Deus falou com a gente. No final das contas, fica essa pergunta. Ao olharmos para tudo isso e nos colocarmos neste lugar, nessa situação, do dilema da fé, é o será? Será que sim? Será que não? E nós tomarmos uma decisão, queridos. Nós tomarmos uma decisão nas nossas vidas, firme, de entendermos que a vida, como diz a palavra de Deus, a vida que se vive na presença de Deus é uma vida pela fé, do início até o fim. Porque o justo, não aquele que é bonzinho, o justo é aquele que é filho de Deus, aquele que é perdoado por Jesus Cristo. Ele vive pela fé. O tempo todo, meus queridos, nós estamos lidando com esse dilema. Porque você tem olhos, eu também tenho olhos. E quando você pega a calculadora ou o papel para fazer as anotações, quando você começa a analisar as possibilidades de certas coisas na sua vida, que Deus falou, que existe uma convicção que foi gerada pelo Espírito Santo no seu coração, mas você começa a ver as possibilidades daquilo se tornar realidade, pode ser que isso gere batalha no coração.
E você entra em conflito. Será? E aí então é o momento de entrar a nossa fé. E de botarmos a nossa fé à prova de verdade, declarando para dentro dos nossos corações: se Deus falou, eu vou crer. Se Ele prometeu que perdoa todos os pecados, então eu creio no perdão dEle. E eu tenho a certeza, estou perdoado de todos os meus pecados. Se Ele me deixou promessas na sua palavra e disse que se eu for fiel, se eu estiver atento, sensível às suas promessas, Ele estará comigo, Ele também será fiel comigo. A palavra de Deus tem um número enorme de promessas. E o que a gente faz com promessas? Eu falo isso insistentemente. O que a gente faz com as promessas de Deus? A primeira coisa é nós entendemos que as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a garantia de que Deus cumpre as promessas dele na nossa vida. Quem tem Jesus Cristo tem a garantia de que as promessas de Deus, todas elas se cumprirão na sua vida. E aí então, em Cristo Jesus, nós tomamos posse dessas promessas. E seguimos em frente às nossas vidas, fazendo aquilo que pertence a nós, sendo fiéis ao Senhor. Não negocie a sua fidelidade ao Senhor. Não entre em estratagemas de coisas de mau caráter, de mentira, de desvios, para tentar ajudar Deus a ser Deus na sua vida. E confiar que o Deus que promete, Ele será fiel para cumprir. No tempo dEle, ao modo dEle. Ultimamente Deus tem me dado muito essa palavra. Eu ministrei sobre isso esses dias aqui. Será que você teria fé o suficiente para crer que Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele tem ministrado ao seu coração, ainda que você não veja essas promessas se cumprirem, outros vejam essas promessas se cumprirem? Será que você estaria disposto a continuar confiando nele? É o que a palavra de Deus vai dizer no Salmo 37. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não é orar dizendo: Deus, eu confio em ti, eu vou fazer as coisas do meu jeito e vem me abençoando atrás para fazer tudo dar certo. Não, Senhor. Não, Senhor. Não é orar dizendo a Deus: Deus, seja feita a tua vontade, mas olha, desde que a tua vontade é o que eu entendo que tem que ser feito, então vem abençoar desse jeito, Deus. Assim, assim, assim. Não, não é assim. O que Jesus nos ensinou é: seja feita a tua vontade. O que Jesus nos ensinou é: eu te peço, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres e não como eu quero. Só quem tem Jesus Cristo no seu coração, a vida de Deus dentro do seu coração, entende quão precioso é ter a fé e a coragem de dizer isso a Deus. Só quando nós temos a vida de Jesus fluindo dentro dos nossos corações, algo tão maravilhoso, uma presença gloriosa, que nos faz ter a certeza: sim, eu não preciso ter dúvidas. A vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a minha vontade. Se tem uma boa decisão que eu posso fazer da minha vida, é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É submeter a minha vontade à vontade de Deus. É uma escolha sem erro, sem falha. É por isso, queridos, que a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 1, vai dizer a respeito de Jesus que Ele é a garantia, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre nós, não foi sim e não. Pelo contrário, nele nós sempre temos o sim da parte de Deus. Por isso também por meio dele, nós dizemos o amém para a glória de Deus nas nossas orações. Mas aquele que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus, e que também pôs o seu selo em nós,
e nos deu o penhor do Espírito Santo no nosso coração. Quem tem Cristo, meus queridos, tem o sim de Deus. Pai, pode atender? Sim. Pai, em Cristo Jesus, para a tua glória, eu te peço? Sim. No meu filho já tem a minha bênção, não terá a minha bênção. Já está dada a minha bênção, já tem o sim de Deus em todas as coisas. Quem tem Cristo tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Quem tem Cristo e o Espírito Santo tem tanto o sim, a promessa, como a garantia, a presença do Espírito de quem faz aquilo tudo acontecer. Jesus é a garantia da promessa, o Espírito nas nossas vidas é a garantia do cumprimento, fechou o pacote. As obras de Deus, a vontade de Deus se cumprindo nas nossas vidas. As possibilidades, meus queridos, não dependem dos recursos que nós temos na nossa mão. Eu não estou dizendo aqui para você começar a fazer apologia à irresponsabilidade. Viver por fé não é viver de maneira irresponsável. Mas sim, viver pela fé é viver acima das regras naturais. Nós temos uma canção de louvor a Deus que diz isso. Quando tudo diz que não, Ele fala, prossiga. Porque em Cristo Jesus, o nosso Deus, Ele não desistiu nem de mim, nem de você. Porque Ele é o Deus do impossível. A vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. E o que Deus faz, Ele não faz meia boca. Apenas fica para mim e para você com esta palavra, esse chamado, esse alerta, de que nós não podemos, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Talvez o que às vezes nós fazemos, por causa da nossa conduta diante de Deus, é complicar coisas que para Deus deveriam ser muito mais simples. Você já parou para se dar conta que às vezes existem certas áreas da sua vida que estão truncadas, que não desatam, e que você já recebeu promessas, você já teve experiências com o Espírito Santo, em oração, pela palavra, está lá, está fundamentado, Cristo e o Espírito Santo. Mas a resistência em obedecer, a resistência em confiar, a resistência a ser fiel, tem feito com que planos que eram para ser simples, que eram para se cumprir brevemente na sua vida, e tem se tornado uma grande novela na sua vida. Talvez hajam pessoas aqui que estão com essa sensação: a minha vida virou um grande filme, a minha vida virou uma grande novela, com altos e baixos e reviravoltas. A minha vida se tornou um rebuliço, uma montanha russa, onde eu não consigo desfrutar de paz, onde eu não tenho a sensação de que o caminho que eu estou seguindo é verdadeiro, é a coisa que eu deveria fazer, onde eu tenho essa percepção, essa impressão de que o que eu tenho vivido não é na presença de Deus, não tem sido a vontade de Deus o que eu tenho vivido. Querido, querida, é hora de voltar um pouco e aquietar o coração. E talvez permitir o Espírito Santo mostrar para você aonde foi que você começou a lutar contra Deus. Quando o Espírito dele estava dando para você direções simples, tranquilas, mas você começou a se comportar como os outros 10 espias, dizendo, mas é difícil, mas é complicado, mas é improvável, mas é ruim, mas será? E nesses momentos é que nós começamos a retardar o trabalhar de Deus. De 2 ter virado 40. Querido, querida, na tua vida com Cristo e na minha vida com Cristo,
2 anos não precisam virar 40. E isso não depende de Deus, você está entendendo? Depende de mim. Depende de você. Talvez existem certas coisas, certos paradigmas, certas fortalezas na sua maneira de pensar, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de lidar com os assuntos na sua vida, que até hoje você não se deu conta que você vem fazendo coisas, mas não é do jeito de Deus. E você estava achando, o que eu tenho feito de errado? É tempo, querido, de você abrir o seu coração, minha querida, você abrir o seu coração e pedir: Espírito Santo, me mostra se eu tenho resistido, se eu tenho complicado aquilo que o Senhor queria fazer de maneira simples na minha vida. Muitas vezes nós queremos que Deus nos mostre tudo realizado, para aí então nós colocarmos o pé. Agora eu vou dar o passo de fé, porque eu estou vendo tudo acontecer. Querido, isso não é fé. Isso não é fé. O fluir, o caminhar com Deus é: olha, eu estou te dando uma palavra, e com essa palavra eu estou te dando promessas. Agora vai. Mas Senhor, eu não estou vendo nada. Vai pela fé. E eu estarei contigo, lembra-se? Você imagina que Deus vai se afogar junto com você no meio do mar? Você imagina que Deus vai se dispor a sofrer nas mãos do inimigo, junto com você, no meio de lutas e de aflições? É claro que não. Esse não é o nosso Deus. Está no tempo, meus irmãos, de nós simplificarmos coisas que o Senhor tem querido operar nas nossas vidas de maneira muito simples, se nós decidirmos viver pela fé e não por aquilo que vemos. Eu vejo pessoas que chegam diante de Deus: Senhor, eu vou te seguir, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu chamado, Pai, na minha vida. Eu quero viver os planos do Senhor na minha vida. Ok, então saia. Comece a falar, comece a servir. Mas Senhor, eu preciso de preparação, eu preciso de um curso, eu preciso de um certificado, eu preciso que o Senhor me equipe, eu preciso que o Senhor me dê tudo, Senhor. Quando eu me sentir seguro, que está tudo que eu preciso, tem aqui, aí eu vou te obedecer. Não, você não entendeu nada, querido. Existem pessoas que querem fluir nos dons do Espírito Santo, só que elas não querem dar os primeiros passos. Como diz a palavra de Deus em 1 de Pedro capítulo 4, desenvolvam, administrem os dons. É a mesma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. Os dons precisam ser desenvolvidos. Ninguém se converte, nasce de novo, é batizado, e de uma hora para outra tem toda a maturidade, toda a sabedoria, toda a experiência, flui nos dons de maneira leve, tranquila, segura, madura. Não é assim que acontece. Mas a gente se ilude. E às vezes é em coisas simples como essas que às vezes a gente se vê lutando contra Deus. Quando Ele quer nos usar da maneira mais simples. Você está assistindo demais internet, vídeo na internet. Você tá seguindo demais os grandes homens, as grandes mulheres. E isso está gerando expectativas ruins dentro do seu coração. Você está vendo demais, você está olhando demais para o que os outros estão realizando, para onde os outros estão fluindo. E isso está fazendo mal para o teu coração, porque você está se comparando demais com os outros. E o diabo usa isso para te matar. O diabo usa isso como uma arma para te destruir, para fazer com que você se prostre mesmo e você fique paralisado no lugar onde você estava. Ah, todo mundo está muito mais na minha frente, todo mundo faz muito melhor do que eu, as pessoas já têm vários recursos, as portas já se abriram. Sabe o que isso significa? É que eu que não valho nada. As portas estão abertas só para eles, para mim não. Essa é a armadilha de quando nós ficamos olhando para as vidas dos outros e nos comparando com eles.
Meu querido, minha querida, você deve se espelhar e se inspirar somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que são exemplos para nós em determinadas áreas da vida. Eu tenho pessoas assim. Eu tenho pessoas que são modelos para certas coisas importantes. Mas eu não deposito a minha confiança nessas pessoas. Eu não fico gerando expectativas da minha vida em relação a essas pessoas. Eu já me libertei do desejo de ser como essas pessoas. E, inclusive, isso é até pecado. Pecado de cobiça e de inveja. Como que um espírito que é santo vai se manifestar com poder, com glória, na vida de uma pessoa que tem lutado com inveja no seu coração, com cobiça no seu coração, desejando o que os outros têm, desejando a vida que os outros vivem? Como que os planos de Deus vão se cumprir na minha vida se o que eu quero é a vida dos outros? Como que eu vou viver a vontade de Deus se o que eu tenho desejado é a vontade de Deus que se cumpre na vida do outro que está lá do outro lado? Nós precisamos nos libertar, queridos. Nós precisamos encontrar a segurança no nosso coração que só podemos ter em Jesus Cristo. Ele é o sim. O plano que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, ele tem nome. Ele tem nome e ele tem as medidas certas. É um plano para cada vida. E não tem um plano para duas vidas. E não tem duas vidas para um plano. Nem dois planos para uma vida também. Não tem nada melhor que você e eu podemos fazer do que a gente entrar no descanso de Jesus Cristo. E a única grande expectativa que você e eu precisamos ter da nossa vida é que, seja lá onde a gente estiver, trabalhando, estudando, cumprindo as tarefas, as obrigações do dia a dia, indo, vindo, resolvendo, conversando, comendo, dormindo, fazer isso na presença de Jesus e ser achado nele, em tudo que estivermos fazendo, em todos os lugares onde nós estivermos. Não crer nas promessas, meus queridos, é a mesma coisa que negar a Cristo e ao Espírito Santo na sua vida. Eu vou repetir, e aqui eu quero encerrar essa palavra. Não confiar nas promessas de Deus é a mesma coisa que negar a Jesus Cristo e ao Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes a gente está preocupado com os pecadões horrorosos, cabeludos, que se as pessoas ficarem sabendo se um dia a gente fez tal coisa, Deus o livre. E a gente não se dá conta de que a gente já tem estragado o projeto de Deus na nossa vida, nas pequenas coisas. Feito a nossa vida de 2 virar 40. Feito a nossa vida de caminhos retos, planos, de paz, se tornarem uma montanha russa, uma novela com choro, ranger de dentes e crise e cabeçada na parede. Ah, Deus não me ama, Deus não está presente na minha vida, Deus desistiu de mim. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, muitas vezes. A culpa é da nossa resistência, porque da parte de Jesus nós sempre teremos o sim de Deus. Da parte do Espírito Santo nós temos a garantia. Aonde tem o Espírito Santo, ali Deus cumpre as suas obras. Deus realiza as suas promessas. Se você viver uma vida de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, você não tenha dúvidas de que Deus cumprirá todas as promessas dele sobre a sua vida. Eu quero pedir para você fechar